Letra Uhum. G. É, pode começar então, né? Meu áudio está aberto, tá? Então, Apocalipse 17, né? Nossa leitura hoje, do 17, do 1 ao 18, né? 18, isso mesmo. Eu vou ler na revista João Almeida, tá? Se alguém tiver, né, a referência aí. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentado sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher, da besta, que traz, a qual tem sete cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir no abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que quem tem sabedoria, as sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também sete reis, cinco já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, e é ela também, o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenha uma mesma ideia, e quem deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Só uma correçãozinha aí, né? Uhum. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos, isso aí no verso 8, né? Os que não foram escritos é que ficarão admirados, né? Com ela, tal. Então, vamos lá. Não foram escritos, isso mesmo. Uhum. É, faltou só o não aí, né? Então, É, é, e aí? Cri, 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 cri.
Hoje vai ser um desafio esse texto. Vocês acharam? Ele explica, mas o anjo explica. É. Liga o áudio aí, Edna, que tá fechado. Aliás, todas vocês podem ligar. Todo mundo, né? Tá É. com o áudio fechado. É difícil hoje, hein? Tá. Então, quando a gente não sabe o todo, vamos por partes, né? Vai lá, Edna, Então, pode falar. então eu disse que da metade para baixo está muito confuso, que era, que não era, que, sabe? Isso aí complica um pouquinho, né? Vamos Eu começar, lembrei então. um pouco, eu Eu, lembrei um eu, pouco daquele que é, era, que é e que há de ser. Quando a gente compara, a gente entende, eu acho. Pelo menos é o que eu lembrei quando eu li, que a gente fala daquele que era, que é e há de ser, que é o nosso Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E agora a gente está falando de uma que era e que já não é. Não é, Edith? Não sei se é. Né? Tem tudo a ver isso aí que a Heloísa está falando. Hum. Tem tudo a ver. A Jane ia falar, Jane? Não, eu já falei que vai ser complicado para mim. Então vamos aos poucos, vamos lá. Então, primeiro, quem é que chama João? Vamos lá. Um anjo. Um anjo, né? E era um dos anjos que estava no derramamento das taças aí, hein? Tá? O que será que isso É. significa? Que foi um anjo e que está no derramamento das taças. O que vocês acham? Por que não era um dos anciãos, por exemplo? Porque continua a história, não continua a história que a gente viu antes das pragas? Então, se começou com um anjo, penso eu, também a vai terminar destruição, né? é, Acho que é continua. porque começa a destruição da Babilônia, né? Da grande prostituta. Então, acho que é a continuidade do derramamento da ira, né? De Deus. Como disse a Cisa na semana passada, era, já foi, vai ser, começa de novo, mas não acabou lá na pedra de 35 quilos? A Cisa na semana passada falou isso, não foi, Cisa? Bom dia, meninas. Bom dia, Bom dia, acordou, Edith. hein, Dilza? Que linda. Acordei. É, eu já comecei a ficar sem entender muita coisa quando ele disse que ele foi em espírito. Eu falo, mas ele já não estava lá no céu, em espírito, vendo tudo isso? Como é que o anjo vem e leva ele em espírito? Isso aí é uma outra coisa muito boa, muito boa. Vamos lá, pensar primeiro sobre o anjo e depois sobre essa questão do espírito, porque elas estão relacionadas. Não? Cri, 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 cri. Essas muitas águas, esse julgamento sobre muitas águas são os povos e nações, né? Que vem o julgamento, né? Então, esse anjo leva João para ver esse ponto que vai ocorrer o julgamento entre os povos e nações. Isso mesmo. Então, por que tem que ser um anjo aí? Não dá para ser o ancião. Vai, vamos fixar no ancião. Tem tudo a ver com o que a Dilza disse. João estava no céu, né? A visão de João era da eternidade. A perspectiva que o João viu no capítulo 16 é a perspectiva da eternidade. Então, um ser da eternidade, por que não pode ser um dos anciãos? Porque os anciãos não representam a história aqui, as 12 tribos antes, os 12 apóstolos depois, que completam a nossa história aqui. O anjo é um ser da eternidade, que pega João e não traz João de volta para a terra, mas em espírito, ou seja, João vem à terra com um olhar da eternidade. E aí ele olha para as coisas da terra com essa perspectiva.
Esse talvez seja o melhor convite desse texto e de todo o Apocalipse, né? A gente olhar as coisas da cronologia, as coisas da Terra, sob a ótica da eternidade, né? Por isso que só um ser eterno, né? Um ser celestial nesse sentido, né? Que está fora do tempo e do espaço, que está fora da nossa cronologia, ele poderia levar João, né? Porque esses seres agem na cronologia, mas eles não são da cronologia. Os 4 animais lá, os 4 seres viventes, perdão, e os 24 anciões, eles são da cronologia. Os anjos não, né? Então, essa perspectiva que João vai dar aí sobre essa grande prostituta é olhando para a terra, estando na terra ali, vendo, mas em espírito, ou seja, ele não foi tirado do céu e devolvido para a terra, vamos dizer assim. Não foi tirado da eternidade e devolvido para a terra. Mas com esse olhar da eternidade, ele vai olhar para a cronologia. Tudo bem, Dilza? Viu aí o que é porque é em espírito? Sim, Vocês, obrigada. o que vocês acham disso que eu falei? Concordam? Discordam? O pastor Hernandes fala que eu não li o pastor Hernandes hoje. Ai, que falta minha. Não, ele não fala, pelo menos eu Não não, fala não sobre me isso? Não, Eu, ele fala que o anjo chama João, e ele fala que ele comparou com aquele mesmo momento em que João é chamado para ver, né? Então ele Aham. fala, agora, novamente, o anjo chama e leva João para ver, mas ele não deu essa explicação legal que você deu aí, não. Tá bom. Só um detalhe, né? Lá no capítulo 4, quem chama João para entrar no céu é Jesus. É Aham, Jesus que chama. Por quê? Porque só ele pode dar acesso do ser humano à eternidade. Anjo nenhum pode dar acesso do ser humano à eternidade. É bom a gente deixar isso bem claro. O nosso acesso ao Pai, vou falar de novo, a Adriana disse que eu sempre falo a mesma coisa, mas tudo bem. Mas é isso aí. O nosso acesso ao Pai é essa porta, esse caminho, sei lá, a verdade que liga a gente com a eternidade é Jesus. Agora, aham, a partir do momento que você tem acesso a esse reino eterno, aí como ele vai te mostrar, aí o Espírito Santo vem, aí tem essas coisas todas que vocês já experimentaram na vida de vocês. Tem sonho, tem revelação, tem percepção, tem a voz do Senhor, né? No caso aqui, tem um anjo, um ser celestial. Por exemplo, uma coisa interessante também, quando Isaías fala que ele não pode falar para o povo, ele já está na presença de Deus. E ele fala que não pode falar porque os lábios dele são impuros. Quem é que tira a brasa do altar e toca? Também é um anjo, né? Entendeu? Essas coisas celestiais, né? Quem é que pega a nossa taça de oração e mistura com alguma coisa que tinha lá no fogo do altar e exala na presença de Deus, né? Então, essa conexão entre o eterno e o transitório cronológico, né? Bom, então nós começamos por aí. Aí ele fala: venha comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Essa palavra julgamento aí, o que vocês acham dela? julgamento. Eu vou mostrar julgamento. O juízo de Deus? Isso aí. E a prostituta, a Edna que falou? Quem que falou? Não, A prostituta, acho que Elô, não fui eu, não. Elô, sobre as muitas águas, foi você, Elô? Fala de novo aí. Há muitas águas, fui eu. Quem que será que, então, São os povos e nações, são os povos e nações, né? quem que será que é essa prostituta? E por que é uma prostituta?
Ah, porque ela se deita com qualquer um, aquele que pode oferecer algo melhor, ela vai se deitar com ele. Então, ela não tem fidelidade, não tem nenhuma fidelidade a esse povo, né? Ela vai ser conhecida como a influência que ela tem com outros povos, com outros deuses, com outras nações, com outras questões religiosas que existem naquele momento. Então, ela vai se prostituir qualquer um que possa oferecer aquilo que que ela quer, não é que ela está precisando, o que ela quer naquele momento. Aí, Eu sempre aprendi que que a prostituta é a igreja herege, né? Seria a, Religião. exatamente, a religião contrária é, a Cristo, a igreja fiel, que ela também é tanto que eu lembro que na minha adolescência a gente falava que era a igreja católica, a grande, desculpa aí, né, não quero ofender ninguém, mas se falava que não, que a grande prostituta era a igreja católica, que tinha desviado o evangelho da sua essência e que conseguia estar no mundo inteiro, praticamente, e ela era. Isso era o que eu lembro que eu aprendi na minha adolescência, na minha igreja. Mas eu entendo assim, né? Vendo hoje, vendo tudo que nós temos em volta de nós, é a grande heresia, assim, é a proclamação do evangelho herege, seja ele da forma que for, né? Assim, que consegue arrebanhar as pessoas, que consegue fazer com que as pessoas acreditem e é contrária a Cristo, a mensagem mesmo de Cristo. isso Uma vez mesmo. A Edith falou uma vez assim, e eu guardei, que em cada época houve uma meretriz, né? Houve uma Babilônia, houve o anticristo. Então depende das características culturais da época, né? A igreja, Adolf Hitler, Estados Unidos, né? Sempre vão colocar alguém para definir esse anticristo, né? Essa igreja, essa ideia da prostituição, se vocês lerem lá no Antigo Testamento, que era a ideia quando o povo de Israel se prostituía com outros povos? Que significava isso? Adorava outros deuses, né? Outros tinham Idolatria. ídolos, Tirava, idolatria. tirava a glória de Deus e se prostituía porque queria o poder. Por que Israel pede um rei? Porque ele é imitar os outros povos. Por que ele fala que tudo bem qualquer religião? Porque ele quer se aproximar dos outros povos, ele não quer ser um povo separado de Deus. Ele quer estar misturado ali, ele quer estar na moda. Ele quer estar na moda, né? Então, e por isso que é uma prostituta. É interessante que a noiva de Cristo, ela se mantém pura, né? Ela se mantém pura para Cristo, quer dizer, em Cristo. Agora, a prostituta não. A prostituta, foi o que a Edna falou, ela pode se deitar com qualquer um que lhe dá poder, né? E aí a gente falava, eu também ouvia, Mara, que era a Igreja Católica. Nossa, Aí, se você for ver hoje, meu, quantas igrejas você vê se misturando aí com política, com poder? E eu não estou falando aqui que não pode ter político evangélico, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é misturar, né, a ideia do cristianismo. Quantos desses aí estão defendendo a família, os valores cristãos e roubam, estão defendendo a família, os valores cristãos e são promíscuos, né? Então, quantos desses? Né? É uma coisa que parece que é uma coisa só. O cristianismo é uma coisa só, né? E não é. Existe, e aqui eu não estou nem falando das outras religiões, hein? Eu estou falando das religiões que se dizem cristãs, né? Então, é aquilo que e aí você vai pensar, não é só numa igreja que é a de Cristo, e também não é só numa igreja que você tem prostituição. Você pode ir ao culto, um culto formal, religioso, e estar ali por uma ideia de poder. Está ali porque você é o cara reconhecido naquela comunidade. E isso é prostituição também. Você pode ir para o momento de louvor porque você gosta de tocar e você quer aparecer.
Isso é prostituição também, né? Então, Você pode... Desculpa, fala, Angélica. não, Edith, seria assim, um coração dividido, né? Você divide o seu coração, você está ali com a sua mente em Cristo, né? Mas com outro propósito, né? Então, você está ali, mas você está crítico, você está ali, mas você não está focado, né? Você está ali, mas você está dividindo, né? Como foi o coração do povo, né? Dividido. Como foi o coração de Salomão, né? Dividido. E a gente vê que Davi não, Davi tinha o coração entregue nas mãos do Senhor. Então, acho que toda vez que a gente divide o coração, a gente prostitui também, É, porque é, a gente coloca alguma outra coisa junto. Eu acho que a idolatria pode ser eu mesma, né? A egolatria, né? ó, Então, ela está mais perto do que a gente imagina. está. Sabe a ideia que eu tenho? Porque ele fala prostituta? Porque é uma coisa muito barata, se vende por uma coisa muito barata. Uhum, Quantas vezes nós mesmas não nos vendemos por uma coisa muito barata? E a gente, uhum. eu confio no Senhor, eu tenho a minha vida firmada em Cristo. Mas se você tiver um dinheirinho extra aí, não ia ser bom? É um dinheirinho extra, aí vende um princípio, você se vende muito barato, né? E essa prostituta aí, ela está sobre muitas águas, aí foi a Edna que falou, né, Edna? Uhum. Que ela está espalhada sobre todas as nações, sobre toda a ideia de poder. Gente, lembra que eu disse para vocês? É do síndico do prédio. Que é pior, vamos lá, vamos começar machucando cortando na nossa carne. É da autoridade do esposo em casa, que é bíblica. Não é bíblica a autoridade do esposo em casa sobre a esposa? É, É bíblica. E a autoridade do esposo qual é? Servir em amor, como Cristo serviu a igreja. Não é isso que está escrito? Aí o esposo vem, ao invés de servir a esposa em amor, ele começa a mandar porque a Bíblia diz que ele que manda, tá errado. Aí a esposa vem e fala: meu esposo começou a mandar em mim e eu sou uma mulher do século XXI e eu não aceito, tá errado. Pronto, o reino está dividido, a casa quebra e se desfaz. É, é da autoridade, essa autoridade mentirosa, falha de poder. Eu tenho percebido o seguinte: o reino de Jesus é um reino de serviço, é um reino de reverência ao outro, é um reino de cuidado com o outro. E o reino da besta, da prostituta, é um reino do poder na minha mão. E é um reino de concorrência. Então, já não é mais marido e mulher, uma só carne. É um concorrendo contra o outro. Quem é que vai mandar nesse espaço? Quantas vezes a gente está vendo isso na casa de jovens? Né? Aí, marido subjugado, mulher sem carinho, sem amor, e em vez de se unir, e se a gente fala isso, a gente é retrógrada, a gente está falando sobre o patriarcado, a gente está dizendo que a Bíblia, sabe? Desculpa, mas não é. É bíblico, gente. Ou a gente acredita nas verdades bíblicas e se fortalece nas verdades bíblicas, ou a gente se prostitui. A gente se prostitui por ganhar uma briga com o marido em casa. Olha que prostituta barata que nós somos. Desculpa, eu ando falando muito. Acho que eu estou virando profeta mesmo, porque eu ando falando muito duro, né? Eu estou falando comigo, viu, gente? Não é com vocês, não. Falando comigo. a palavra que ficou para mim lá no retiro também, da sua última mensagem no domingo, foi a questão de honrar o marido. Honrar, gente, é uma coisa complicada, né? Que a gente pode até fingir ser submissa, não responder, mas nos seus pensamentos você está, meu, que coisa ridícula isso que ele está falando. Quer dizer, honrar é muito mais que isso, né? Quando eu penso em honrar o meu Senhor, o meu Deus, quer dizer, são meus pensamentos, são, né, que demandam as minhas atitudes. Quer dizer, é muito maior, né? Essa palavra honrar me pegou, viu? Tá aqui Quando Jesus batendo. Quando Jesus fala lá no Sermão do Monte
ele fala, a lei de vocês, ela é muito mais severa do que a lei, não é permissiva, é muito mais severa. Por quê? Porque se você pensar, ele não fala isso? Eu já digo que vocês cometeram adultério. Então, a nossa prostituição, às vezes a gente julga, né? Que nem a gente fazia muito isso, a Igreja Católica que a Mara falou, a gente julga lá um fulano, uma fulana, mas quando a gente para pensar nas prostituições do dia a dia, que a gente está ali à nossa disposição, a gente fala, peraí, eu tenho que mudar meu comportamento, tenho que parar com isso, parar de bestagem, porque isso aqui não está me levando para lugar nenhum, né? Então, uma coisa bom, mas eu estou falando muito, vamos continuar aí. Bom, então, o anjo levou ele em espírito, né? Ou seja, na condução do Espírito Santo, ele vem e vê, mas ele não está aqui, ele está vendo sob a ótica do céu, para um deserto. Eu achei tão engraçado, porque a prostituta governa sobre muitas águas. Só que João, para levar perdão, o anjo para levar João, ele leva para um deserto. Olha que interessante. O que vocês acham disso aí? Quando a gente fala que alguém está no deserto, o que a gente quer dizer? Passando por provação Prova. naquele momento. Num lugar Nossa. árido, seco, sem Árido, é isso. esperança, né? Então, essa prostituta que governa sobre muitas águas, ou que se prostitui, né, com os que governam, na verdade, sobre muitas águas, na verdade, ela está num lugar árido, seco, né? Olha, eu estava pensando, a gente fala às vezes da questão do pecado, né? O pecado parece tão maravilhoso. Eu lembrei do caso lá Ai, qual que foi o filho de Davi que queria dormir com a irmã lá? Esqueci o nome dele. Não foi Absalão? Não? Não foi não, né? Não, Não, foi um outro. é um Não nome lembro. Mas pequenininho, Amon, sei ele lá. estava tão desejoso da irmã. Abre o Acho que é microfone. Aminon. Aminon. Acho que é Aminon, é um Aminon. nome assim. Aí ele estava tão desejoso da irmã que ele ficou cego. Ele ficou completamente cego, né? O desejo e o desejo assim movido pelo pecado, ele deixa aquele cara completamente cego. Mas depois que ele tem a relação sexual forçada com a meia-irmã, ele sente nojo dela. Ele vai para o deserto. É uma ideia de poder, sabe? É uma ideia de que eu vou governar sobre. Quando eu realizar isso que eu quero realizar, eu vou ser a pessoa assim. Mas só que depois que eu realizo, isso é uma coisa tão vã e tão vazia, que eu volto para o deserto, né? O deserto me invade aí, né? Mas, enfim, ela estava de uma besta vermelha, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. Isso aí ele vai explicar, né? A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, predas preciosas, pérolas. Há toda a ideia de poder, de riqueza, né? Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade, né? De alguma forma, até contava vantagem sobre as suas imoralidades, demonstrava no cálice, né? E isso vai desde o pequeno pecado que o menino conta lá. Ixi, saí com 10 meninas hoje, beijei 10 na noite. Conta como vantagem de poder, até os poderosos aí que fala, bati a cadeira nele lá, taquei a cadeira nele. Aí de helicóptero por causa de uma cadeira, né? Olha, gente, desculpa, mas se a gente olhar tudo isso, toda essa cena, e a gente achar que isso aí é um poder, e que isso aí é. Ai, olha que vergonha, meu Deus do céu. Isso estava escrito um nome misterioso. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra.
essa Babilônia que sempre se prostitui, ela é grande, ela é poderosa, né? Já ouviram isso para mulheres? Não? Eu uma vez falei lá na igreja que ninguém quer ser mulher, quer ser a loba, né? Mulher de 40 anos, quer ser a loba, a que conquista, charmosa, poderosa. Não quer ser ovelha. Aí eu pus uma ovelhinha, depois eu mando para vocês lá no grupo. Uma ovelhinha tentando fazer uma pose sexy, assim fica ridículo. A gente quer ser poderosa, né? Essa ideia aqui. Vocês estão comigo, não? Uhum. Sim, podemos continuar? Bom dia, menina. Bom dia, Adri. Eu acho que o que ficou para mim, né, assim, é essa briga com essa aqui no texto é com o nosso eu, né? Eu acho que o nosso eu é o nosso maior desafio. A gente quer muito controlar o outro, mas é esse eu que deseja tantas coisas, que nem você falou, né? A riqueza, o brilho, as joias, tudo que o mundo tem aí para oferecer é aquilo que muitas vezes a gente faz essa troca, né? A gente troca o eterno pelo passageiro. E aí a gente vai para o deserto, porque é passageiro, né? A gente já sabe que é passageiro. Mas por que será que a gente teima tanto? Por que será que a gente quer tanto, né? Na aula acho que foi a primeira, acho não, com certeza, foi a primeira aula de discipulado. Nós aprendemos uma coisa tão interessante. A Joyce, a nossa professora, falou, e aquilo ficou tão marcado, que quando a gente pecou e saiu da presença de Deus, a gente tinha uma glória dentro de nós, que era uma parte de Deus dentro de nós. E essa glória foi perdida com o pecado. E a gente quer voltar àquele estado de glória que a gente tinha dentro de nós, que é essa parte de Deus em nós. Só que aí, como a gente não sabe o caminho, a gente vai procurar a glória na fama, a glória na riqueza, a glória nas questões sexuais, a glória na comida, a glória em um monte de coisa. Só que sempre essa glória, como ela é falsa, ela traz essa ideia. Quando a gente consegue em Cristo se reconectar com Deus, o discípulo não quer mais largar Deus. Ele pode até no meio do caminho dar umas escorregadelas ali, tentar, né? Porque a gente está em processo, mas ele sabe o que é ter a glória de Deus nele. Então ele se sente pleno. Não é pelo que o outro fala, não é pela performance dele, não é por nada disso. É a conexão dele com Deus, né? Então, essa ideia aqui dessa pessoa que tem que ter mais, sempre mais, sempre mais. Se sair o iPhone 16, como vocês falaram, eu já estou sonhando com 17. Se saiu, se eu tive a modelo mais bonita, agora eu já sinto nojo dela, eu quero a outra mais bonita ainda. Se eu tive o homem mais lindo do mundo, agora eu quero ter o outro mais lindo ainda. Eu quero ter um poderoso, eu quero. E aí você olha, é uma situação que não tem fim, é uma sede que não tem fim. Por quê? Porque é uma glória que não é verdadeira, né? É uma falsa, né? Bom, Oi, aí, Dite, mas pior quando essa glória e esse desejo está dentro das coisas da igreja. Por quê? Porque hoje o instantâneo, as redes sociais, elas nos levam aos super, aos megas, aos encontros imensos, as mulheres maravilhosas. Tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, a família é perfeita, a mulher é maravilhosa, ela é toda arrumada, ela está sempre maquiada, ela faz exercício, ela posta de manhã até à noite que ela é perfeita, e aí você fica com aquilo. Eu não consigo chegar, eu quero aquilo. Então, isso muitas vezes também, principalmente para essa nova geração que está vindo, acaba sendo uma referência não do piedoso, porque quando você assiste o The Chosen, você fala, gente, o que Jesus faria com tudo isso que está acontecendo agora? Que ele está vendo, né? Essa suntuosidade, essas mega blaster, templos, igrejas, trabalho com criança, gente, com playground, com uma coisa assim monstruosa. E aí, isso tudo muitas vezes faz com que as pessoas olhem aquilo e achem que o que está acontecendo com ela ou com a igreja dela não é o que agrada a Deus, porque Deus está preocupado com tudo isso.
E cadê a preocupação com o nosso coração? Né? Então, esse é o coração dividido, eu acho, né? Bem É nisso. complicado. Sabe o que eu acho que Jesus faria? Ele ia chegar na frente de um grande templo desse e ele falaria: eu derrubo tudo isso e reconstruo em 3 dias. Porque é o que ele fez, né, gente? Quando os discípulos se encantaram com aquele templo. É engraçado, parece que não tem na Bíblia as coisas de hoje em dia, mas tem lá o Tem, tempo todo, o tempo é todo. verdade. Quando a gente se encanta com o templo, quando a gente se encanta com, ai, agora vai ser assim, né? Então é isso, coração dividido mesmo. Bom, aí, olha que interessante, essa parte eu achei super interessante. Ele estava lá embriagada com o sangue do povo de Deus, né? Porque ela acaba tendo poder de, inclusive, matar o povo de Deus para colocar esse sangue na taça dela de, de prostituição e beber, né? Olha que absurdo. Aí fala que João olhou fixamente para ela, tomado de espanto, na minha versão aqui. E aí ele fala: por que você está espantado? Ai, gente, essa pergunta aí me pegou. Vocês estão vendo essas coisas grandes aí, vocês estão vendo tudo isso, por que vocês estão espantados? No sábado eu falei assim, nós falamos que tem 2 bilhões e poucos, né, milhões de cristãos no mundo. Se esses 2 bilhões fossem de fato cristãos, será que o mundo estaria como ele está? Aí as mulheres responderam: não, não estaria. Eu falei: não, gente, estaria, porque essa história não está fora do controle de Deus. Quando a gente lê o Apocalipse, Deus já contou, inclusive, essa história, né? De que o próprio povo dele se misturaria com isso. O povo dele não, né? Os que se diz povo dele se misturaria com isso, né? E não, por que você está tão espantada, Angélica, hoje? Por que está tão espantada, Edna, com essas coisas que estão acontecendo? Né? Mara, você está espantada? É grandioso com a cadeirada? Está espantada com o Trump e a outra lá, não sei, como é que é o nome dela? Que está concorrendo lá? A É, mala. a Mara. Como é que A você está mala. como é que você está espantada com isso? Né? E aí ele pergunta para o João, aí o anjo: por que você está tão espantado com tudo isso que está acontecendo no mundo? Né? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, na qual ela está montada. Então, ó, tem a prostituta, tem a besta na qual ela está montada. A besta, a gente já viu, essa besta com 7 cabeças e 10 chifres, qual besta que é? A besta que estava sobre o mar, certo? Né? A besta que estava sobre o mar. A besta que estava sobre o mar, o que é? O poder humano. A prostituta está montada nessa besta, certo? A besta que você viu esteve viva, mas agora não está. Lembra do governo passageiro que vem, sobe um, desce outro, vem outro, né? E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. O que será que significa isso, hein? Subirá do abismo? É, Abismo é é, uma coisa profunda, né? Então ela sairá do lugar onde ela está, né? quando parece que não tem mais, ela sobe, né? Ela volta à É, terra. Mas é ela volta à terra para quê? para destruir, Não, para ir não? para a destruição, Para ir para a destruição. né? Para ir para a Ir, destruição. então no final dos tempos o pecado se multiplicará, a besta ganhará força, o Estado vai ser laico, a, tudo vai estar fora do controle de Deus. Parece que essa besta que estava mortinha lá, apagadinha, ela vai ganhar uma força enorme, e aí vai ter
essa coisa mundial, né? Essa coisa de todas as nações, essa força. A gente já está vendo isso, não está? Essa besta ganhando força sobre todas as nações, né? Comunicar sobre tudo, tal. Mas isso aí ela vai acontecer para que venha a sua destruição, né? A Por isso que ele destruição coloca lá. Por isso que ele coloca lá. Ficaram admirados com o reaparecimento da besta, que havia morrido. que havia morrido. E aqui ele vai falar: e os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Né? Vai ficar ali babando. Nossa, realmente, é o que a Angélica disse. Fica olhando na rede social, acha que a sua família não é perfeita, mas aí finge que é. É uma besta, né? Aí, e que a outra, vou falar de uma outra coisa, né? Fez a lipoaspiração, não sabe que a outra fez a lipoaspiração, olha para sua barriga, e aí vai no Photoshop, apaga e põe lá você sem barriga. No sábado eu fiz à noite a maquiagem, a Joyce fez para mim, gente, como a Joyce maquia bem. Eu nunca tinha sido maquiada por uma maquiadora profissional. Olha, eu que não gosto da minha aparência, me achei lindona com aquela maquiagem, né? Mas era só maquiagem. Eu até brinquei lá uma hora, eu falei, não sou eu. Essa não sou eu. Não, é você, amiga, melhorada, não sei o quê. Não, mas não sou. Eu sei que eu tenho ruga aqui, que eu tenho essa coisa aqui, que eu sou meio torta, eu tenho a boca meio torta, o nariz estranho. Essa sou eu, né? Mas a aparência pode ser melhorada, né? Mas quem sou eu de verdade? Quem sou eu de verdade não é essa casa terrena aqui, essa choupana, como diz o apóstolo Paulo, essa choupana terrena, né? Mas quem sou eu de verdade é essa minha casa eterna que o Senhor construiu. Essa sou eu de verdade. A Edith nele, a Mara em Cristo, né? Não estou dizendo que a gente não deve fazer uma maquiagem de vez em quando para se sentir bem. Já vou pôr na minha programação, porque eu gostei. Mas isso que me define, né? Bom, e aqui é preciso pensar. Olha, a minha versão diz assim, viu, Cida? Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa, e também representam 7 reis. 5 deles já caíram, o 6º está governando, e o 7º ainda não veio, mas o seu reinado será breve. Essa ideia da besta, da prostituta se misturando com a besta, essa ideia dessa referência é quando a igreja cristã se uniu ao Estado. Quando a igreja cristã se uniu ao Estado, com essa ideia de poder, com essa ideia de essa mistura, é essa ideia aí. Os 5 já vieram, um está, e o último que fez essa conexão, que foi o Constantino, é o 7º. Os cristãos, ao invés de serem perseguidos pelo governo de Roma, agora o cristianismo é a religião oficial de Roma. E aí ele mata em nome do cristianismo, e aí depois vem as ideias de poderes internos, do próprio clero, as ideias de que o rei tem que ser abençoado por aquele. É uma mistura de prostituição, sabe, que não tem fim, né? É uma mistura de prostituição, né? A ideia de poder, o poder da igreja misturado com o poder é lá atrás que aconteceu. Besta que esteve viva, mas agora não está mais, perdão, é o 8º rei. Parece que não tem mais nada fora da religião. E como os outros 7 também caminham para a destruição. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Aí a ideia de que depois dessa mistura vem essa constância. É um rei que sobe, que a igreja unge, é um rei que sobe, que a igreja unge. E isso a gente vê até hoje.
né? As lutas, as divisões de cristãos. Gente, isso aí é uma coisa tão séria dentro da igreja. As divisões de cristãos por causa da ideia de poder político. A gente está vendo isso ou não? Uhum. Se você não vota no fulano, você não é cristão. Se você se você é de direita, se você não é de direita, você não é cristão. Se você é de esquerda, não é de esquerda, você não é cristão. Se você, dependendo da igreja que você vai, é um discurso, né? Lá na nossa igreja tem os dois lados, tem os dois discursos, né? Dependendo da igreja que você vai, se você votar na direita, você é crente. Se você votar na esquerda, você não é. Dependendo da igreja que você vai, se você votar na esquerda, você é crente. Se você não votar na esquerda, se você votar na direita, você é ditador. É a mesma moeda, é a mesma besteira, é a mesma besta. É a mesma besta. A mesma mistura, a mesma prostituição, a mesmo querer ter razão, tá? Eu que estou com a verdade, a mesma sã doutrina mentirosa, que não é sã doutrina coisa nenhuma, né? Aqui na nossa igreja nós estamos na sã doutrina. Eu brinquei com as meninas lá, nós somos da Convenção Batista do Brasil, não é da Convenção Nacional, não é da Batista do Brasil, então nós somos o certo, a sã doutrina está aqui. Jesus Cristo está aqui. É mentira, poder, é mentira. Jesus Cristo não está em nenhuma religião. Jesus Cristo está nele, no Pai. E se a gente estiver nele, no Pai, a nossa mente é a mente de Cristo. Né? Não, só na minha igreja que está certo. Só na minha igreja que tem os 144 mil selados. A multidão fica para outra coisa, para o outro lado. Né, gente? Ou não? Ouve, né? Bom, então, aí eles concordarão em entregar a ela o seu poder e a sua autoridade, né? Juntos guerrearão contra o cordeiro. Mas graças a Deus, o cordeiro derrotará, pois é Senhor do Senhor. Esse versículo precisa repetir direito. Vamos lá? Juntos guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Amém. Amém. Não precisa ficar assustado, é só ir para o lado do cordeiro. Verdade, não o que tem aparência de cordeiro, mas ir para o lado do cordeiro. Como é que eu sei quem é que está do cordeiro? Aquele que fala da palavra de Deus, aquele que ora em espírito, né? Não existe verdade que não seja a verdade que esteja na palavra de Deus. Isso que eu preciso conhecer, como pôs a Edna lá no grupo, bem-aventurado que lê e que obedece, né? Tenho que estudar a palavra de Deus. Em seguida, o anjo disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Olha que interessante. Elas se prostituem com a prostituta, mas elas odeiam a prostituta. É o governo que, na época de eleição, vai lá na igreja, faz oração, vai lá no padre tomar benção, vai lá no centro espírita e toma passe, mas ele odeia tudo aquilo e não acredita em nada disso. Né? Eles se prostituem, mas eles odeiam. Eles a deixarão nua. A igreja a falsa igreja que se mistura com a política, olha como ela fica. Eles a deixarão nua, comerão a sua carne e destruirão o restante com fogo. Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. Executará a vontade de Deus, hein? Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. Ou seja, isso está escrito porque vai ser cumprido assim. Deus é soberano sobre isso, e é por isso que está escrito aí. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Certo? Nossa, é maravilhoso a gente ler tudo isso e falar, né? Tudo está debaixo daquilo que Deus determinou. É Ele que determinou, né? Isso é fantástico. Chegar nesse versículo é aquela... Você fala, amém, né? Amém. Fora É do isso aí. controle.
A gente precisa entender só qual. Nós estamos dentro de um filme escrito por Deus. A gente só precisa entender qual que é o nosso papel. Se a gente vai ser o coadjuvante que vai para o lado de Cristo, que vai para o caminho de Cristo, que vai ler o script todo, entender, buscar em Deus, buscar sabedoria em Deus, vai receber o Espírito Santo nessa certeza de que está fazendo aquilo pelo Espírito Santo, ou se a gente vai se maravilhar com as coisas desse mundo, vai se espantar. Olha, uma coisa legal da gente pensar, se a gente vai se espantar com as coisas do mundo, com os pecados que entram, às vezes até dentro da nossa casa. A gente vai se espantar e vai falar que Deus perdeu o controle sobre isso? Ah, não, Deus perdeu o controle. Eu coloquei meu filho, meu marido, eu coloquei diante de Deus e agora se perdeu. Deus perdeu o controle sobre isso? Existe promessa sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa geração? Eu vou confiar nas promessas de Deus e vou continuar colocando os nossos filhos, nossos maridos, nossos queridos no altar de Deus? Ou eu vou tirá-los de lá e eu mesma vou jogar no inferno, porque eles já não têm mais jeito, porque Deus perdeu o controle sobre a vida deles? Essa é uma questão difícil, porque nós falamos lá no sábado. Eu vou confiar que Deus está no controle dessa história torta que eu estou vendo? Ou eu vou falar, não, Deus não tem nada a ver com isso, não. Difícil, né? O que vocês acham? Eu penso agora na questão da soberania de Deus, né? Apesar de tudo isso que você falou, Deus ainda continua sendo soberano em nossas vidas. E nós continuamos clamando para que eles voltem, continuamos clamando para que a besta que está sobre eles não os encantem mais. Continuamos clamando para que sejam quebradas e com a certeza de que a nossa oração vai estar naquela taça que vai misturar com aquela coisa do céu e vai vir raio e vai vir trovão e vai mudar a vida deles. É isso que esse é o nosso papel. Nosso papel não é mudar ninguém, porque a gente não tem essa condição, mas o nosso papel é continuar clamando. Senhor, tem promessa sobre a vida da nossa geração. Senhor, eles estão perdidos. Senhor, né? É continuar confiando, colocando esse incenso, que são as orações dos justos, naquela taça, né? Esse é o nosso papel. Nosso papel não é mudar a história, porque quem governa a história é o soberano Deus. E nem ficar conformada, né? Ah, já que Deus que coordena a história, ele que se vire, problema dele. Não. Tem o papel de Deus, que é a soberania, e tem o papel do homem, que é essa glorificação, esse louvor e esse pedido que, teoricamente, né, que muda o coração de Deus. Muda o coração de Deus. Eu acho engraçado isso, né? Parece que Deus é mutável, né? Mas o que seria esse muda o coração de Deus? Muda as coisas do mundo, muda o coração dos meus queridos, para que eles entendam essa história. O que eu tenho clamado muito hoje em dia é para que todos os meus queridos, eles conheçam a Deus, como eu conheço a Deus, como eu tenho conhecido a Deus, que eles entendam como eu tenho entendido. Por isso que eu quero fazer com vocês estudo, por isso que eu quero que todo mundo saiba pregar a palavra de Deus, por isso que eu queria falar para todo mundo, né? Não porque eu vou dizer como o apóstolo Paulo, não porque eu acho que eu sou melhor, ou porque não é isso que eu estou dizendo, ou porque eu já alcancei, como diz o apóstolo Paulo, mas eu tô enxergando com tanta clareza a presença de Deus no mundo e como é bom estar do lado de Deus, como é gostoso estar na presença de Deus, como é bom sair da perspectiva da cronologia e entrar na eternidade, né? E eu queria que todo mundo tivesse nisso, porque é gostoso, porque não é limitante, porque não é uma opressão. A religião, a verdadeira religião não é uma opressão sobre o outro para tirar todas as suas vontades, todos os seus prazeres, não é isso. Aliás, a religião é uma delícia, é as delícias verdadeiras, né? É entrar naquele espaço com o noivo. É uma
delícia, né? Eu penso aí, você falando nisso, né? Eu penso no rei Ezequias, quando Isaías foi lá e falou assim: olha, pode arrumar sua casa aí que você vai morrer, né? E foi embora. E Ezequias, ele virou para a parede. Eu imagino a oração de contrição dele naquele momento, porque no exato momento que ele orou ao Senhor, volta lá, Isaías, volta lá. Eu mudei, eu tenho um novo projeto para o rei, né? E eu penso dessa forma, né? Quando a gente se apresenta no Senhor com o coração contrito, com tudo que está acontecendo, o Senhor muda, né? Muda para porque ele vê o nosso coração contrito e a dor que está em nosso coração, e ele é capaz de mudar as A coisas história, para que a gente. é isso aí. Terminamos, meninas? Cheias de esperança e cheias de desejos de orar para que a coisa, para que essa taça lá de cima se encha com as nossas orações e caia trovão nesse povo que a gente ama. Amém. Amém. Quem que vai orar? Mara, pode orar para nós hoje, Mara? Sim. Antes, eu queria só falar uma coisa, que eu tenho um posicionamento em relação a uma situação que nós estamos vivendo na nossa casa, e que eu sempre coloco que, quando eu converso com meu marido, que discorda totalmente de mim, é, que eu não sei qual que vai ser a ação de Deus, mas a minha oração é que o meu desejo é que ele faça de uma forma, mas eu quero estar amparada nele, se ele não fizer. E o meu marido discorda, ele acha que assim a gente tem que continuar acreditando que Deus vai fazer. Então, às vezes, eu fico pensando, será que eu tô tão errada assim, né? Porque eu tenho o meu desejo é que realmente ele faça, né? Ele mude essa situação. Mas eu não quero eu não quero perder a esperança, mas não quero também entender que, se ele não fizer, vocês estão entendendo? Entendendo o que eu quero dizer? Assim, Uhum. então, se não acontecer, isso vai ser horrível, né? Mas eu não quero perder a alegria da salvação, eu não quero perder a minha fé, eu não quero perder a confiança nesse Deus soberano. E, e eu não sei, voltei do retiro com isso, né? Com todas as coisas que eu ouvi da Edith, de outras mulheres também que vivem o mesmo processo, né? Quando você diz, não, os nossos filhos são nação santa, tal. E eu voltei, talvez eu tenha realmente que mudar, né, o meu modo de pensar. Então, eu queria só dividir com vocês, para que vocês orem por mim, né? Para que eu. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, também ele é Deus. Mas eu posso me encher de esperança e posso confiar e posso orar, né? Amém. E posso orar para que eles conheçam a Deus, como nós conhecemos a Deus. Mas será que primeiro eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que continuar conhecendo a Deus, eu tenho que continuar lendo, eu tenho que continuar acreditando nas verdades da Bíblia, eu tenho que continuar aprendendo dele, eu tenho que continuar. Esse é o meu papel. Agora, eu não posso também falar, eu não vou estar cheia de esperança, eu vou. Sabe aquela coisa assim, é melhor eu não me encher de esperança, que vai que não acontece. Se acontecer, eu fico feliz. Não, eu tenho que me encher de esperança. A Bíblia é para a Bíblia nos ensina a esperança. Senão, qual evangelho, que evangelho seria se não o evangelho da esperança? Né? Porque por aquilo que a gente vê, né, Jesus fala que nós não caminhamos pelo que a gente vê, né? A gente vê enquanto é dia, mas a noite vem, né? Mas enquanto é dia, eu faço o que eu tenho que fazer, né?
viu, Mara? Então, se encha de esperança e se alegre, se regozije nessa esperança e não naquilo que você acha que pode dar errado, entendeu? Sim, Então, ora, cheia de esperança, tá, minha cheia amiga, de esperança. minha amiga linda. Ah, querido Deus. Ah, querido Deus, se não fosse o Senhor na nossa vida, Pai. Ai, como é bom, Senhor. Como é bom estar ouvindo da tua palavra, aprendendo com ela, Senhor. Como é bom aprender com as irmãs também, ó Pai, na experiência de cada uma. Obrigada, Senhor, por aquilo tudo que o Senhor tem nos falado através da Edith e através de cada irmã aqui, o tanto que o Senhor tem falado ao nosso coração, ao meu coração, Pai. O Senhor conhece cada uma de nós. O Senhor sabe aquilo que nós trazemos no nosso coração hoje, ó Deus. O Senhor sabe tudo que cada uma está vivendo, ó Pai, as lutas interiores de cada uma. Ó Deus, nos visita na particularidade, naquela área que está doendo mais, ó Pai. Nos visita e nos dá, Senhor, nos dá a renovação da esperança, da fé, daquilo tudo que o Senhor pode fazer e a gente crê que o Senhor, só o Senhor pode fazer, Pai. Que o Senhor possa alcançar a nossa família, os nossos filhos, nosso marido, ó Deus, que o Senhor possa estar realmente revestindo cada um deles com a tua proteção, com o teu cuidado, e que seja tão constrangedor, ó Deus, como é para nós, que seja tão constrangedor o teu amor, ó Pai, que haja mudança naquilo que precisa ser mudado, e que eles realmente tenham prazer de estar contigo, ó Senhor, de estar conhecendo a tua palavra, de estar conhecendo mais de ti. Pai, usa a nossa vida, usa a minha vida, Senhor. Mesmo eu sendo tão falha, Deus, usa a minha vida para que eu possa mostrar esse amor que me transformou, que me tirou lá da lama que eu estava e me trouxe, ó Deus, para uma novidade de vida. É isso que a gente deseja, Senhor, que nesse dia, assim como está na tua palavra, ó Deus, nesse final desse capítulo tão impactante, ó Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas e nada acontece sem que tenha o teu domínio, Senhor. Que seja assim. Que seja assim, que a gente viva isso, ó Pai, confiada nisso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Pai.